Começou. Então, boa tarde a todos. A gente vai começar hoje a aula e a discussão sobre o livro Gênesis do Discurso do Bakhtin. Só para o Rafael entender, né, mais pontualmente, aqui a gente tem uma turma de mestrandos que iniciaram esse ano e todos têm algumas disciplinas obrigatórias. E essa disciplina é uma disciplina de leituras básicas da área de concentração, né? E nossa área de concentração é linguagem, cultura e sociedade. E a gente lê 4 obras que dão sustentação para a formação do mestrado, ou do mestrando em letras, né, para ele ter uma formação mais ampla, algumas leituras básicas da área da linguística, da literatura e da cultura. Hoje é o último encontro nosso, que é o último livro que nós lemos, que é do Bakhtin, e aí eu convidei um professor para falar sobre ele e outro professor para debater. O Rafael Ferreira, ele é doutor em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo, com doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo também, é especialista em estudos da linguagem pela Faculdade de Saberes e Linguística e Língua Portuguesa pela Uniara. Graduado em Letras, Português e Inglês e Literatura da Faculdade de Saberes e professor do ensino básico, técnico e tecnológico de língua portuguesa e literaturas portuguesas e brasileira no Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. O Rafael vai falar para a gente sobre o livro, né? Ele é especialista nos estudos bakhtinianos. E aí eu convidei o Júlio César Paula Neves, que é mestre em letras pelo programa de pós-graduação em letras, teoria literária e crítica da cultura, com ênfase em discurso e representação social da Universidade Federal de São João del Rei, e ele é licenciado em letras português e inglês pela UFLA. Passou por PIBID, passou por PIBIC, Iniciação Científica, né? E ele também faz parte do grupo de pesquisa, leitura e produção de discursos, que é o nosso grupo de pesquisa, né, aqui da UFLA, e tem trabalhado com análise de discurso da mídia, representações sociais e violência verbal. Então, eu vou deixar o espaço para o professor Rafael, que eu agradeço muito, e também agradeço ao Júlio, né, por participar aqui. Então, a ideia é que o professor Rafael fale sobre o livro, e vocês podem ir perguntando pelo chat, o Júlio vai organizando aí, né, para depois ver as perguntas. E também, acho que ao final, né, quem quiser falar, abrir o microfone para falar também, conversar com o professor Rafael, também pode fazer isso, tá? Então, eu agradeço, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Júlio, e agora eu deixo com vocês. Bom trabalho para vocês. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de você ir para a reunião. É porque eu separei alguns trechos aqui que eu gostaria que fossem lidos. E aí, como a tônica da teoria bakhtiniana é realmente o diálogo, eu queria saber se em alguns momentos algum aluno ou aluna pode abrir o microfone e fazer a leitura de alguns excertos aqui, ou se não. Eu acho que a gente pode optar pelo modo como você achar que a discussão vai ser mais produtiva. Mas aí eu pergunto para as pessoas, vocês topam fazer isso? Pode ser? Ó, Leonardo vai ser o primeiro a ler, depois Evandro, ok. Pararam. Agora ninguém responde mais. Carol também. Mas vai responder sim, porque a gente tem aqui alguns orientandos, alguns mestrandos que estão pesquisando exatamente no estudo bakhtinianos, né? Então, ótimo. você pode a primeira pergunta. Contar com eles, tá bom? Tá bom, beleza. Obrigado, Márcio. Qualquer problema, vocês podem mandar uma mensagem que eu vou deixar o WhatsApp aberto se houver algum problema, mas acho que vai ser tudo tranquilo, tá bom? Então, bom trabalho, gente. Até daqui a pouco. Até. Boa reunião. Obrigado. Agora... Sou eu? É porque eu tô vendo bem o Márcio aqui, grandão aqui na minha frente. É assim mesmo que funciona? Tá, ok. Então vamos começar. O professor... Não, é o Júlio, desculpa, o Júlio.
Então, desculpa, gente. A minha primeira questão, eu vou só abrir a porta, porque o sinal do Wi-Fi pega melhor, e eu fico com medo de perder o sinal. A minha primeira pergunta ia ser justamente se tinha algum estudioso da teoria bakhtiniana. E é muito bom saber que tem companheiros de teoria, companheiros e companheiras de teoria aqui. E foi muito, muito bom que o livro, a obra escolhida para o estudo, para o conhecimento, né, da teoria bakhtiniana de grande parte daqueles que não são familiarizados com a teoria dialógica, seja esse texto, Os Gêneros do Discurso, porque ele traz uma série de noções que são muito caras à teoria bakhtiniana, que apresenta de uma maneira muito didática, também é um texto bastante didático. Vocês perceberam que em vários momentos o Bakhtin ele retoma conteúdos que já foram tratados em outras partes do texto, porque ele vai realmente pegando na nossa mão e apresentando esses conceitos de uma maneira clara, com exemplos. Então, é um texto fundamental, é um texto, é o pontapé inicial, eu acho que um dos mais interessantes realmente para se conhecer a teoria bakhtiniana. Os Gêneros do Discurso é um texto muito utilizado, eu não tenho certeza porque eu não estudo mais tão profundamente as questões dos documentos de regulamentação pedagógica, mas eu lembro que durante o meu estudo na graduação, quando nós estudamos os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, Os Gêneros do Discurso foi um dos textos que orientavam a construção daquele documento, porque o ensino da língua materna, pelo menos aqui no Brasil, era ou é, como eu disse, eu não estou tão atualizado assim, era sempre preconizado a partir do estudo dos gêneros discursivos, e aí eles utilizam o texto do Bakhtin, que é realmente o autor que vai cunhar esse conceito, que vai desenvolver esse conceito. E aí vem depois o professor Marcuski, que trabalha com a questão dos gêneros textuais, né? Ele então se apropria desse conceito bakhtiniano, apenas dá essa roupagem de que todo o discurso vai se materializar em um texto, então ele chama de gêneros textuais. Mas a fonte é realmente esse texto do Bakhtin, tá? O meu primeiro contato com a teoria bakhtiniana foi no mestrado também, entretanto foi com um texto... Marxismo e a Filosofia da Linguagem. Esse aqui é o da editora 34, né, que é da mesma editora de vocês, desse texto de vocês. E aí foi realmente um pouco, para quem não é familiarizado com a teoria bakhtiniana, esse primeiro contato pode ser um pouco estranho, porque ele apresenta sempre uma noção muito grande, você fica meio perdido, assim, porque para entender a teoria bakhtiniana, você precisa necessariamente conhecer vários textos. E é muito impressionante que depois que você tem essa noção geral da teoria, qualquer texto que você lê, você consegue conectar as informações, mas realmente é um texto, muitas vezes, principalmente alguns textos desse livro aqui, A Estética da Criação Verbal, que alguns textos que compõem essa coletânea não são textos finalizados, esses textos são bastante lacunares, então você fica realmente meio perdido, mas depois que você tem esse contato, tudo faz sentido e passa a ser realmente uma maneira não só de olhar a linguagem, mas uma maneira de olhar a vida. Sim, pode parecer uma coisa meio de seita e tudo mais, mas não é. Na última entrevista que o Bakhtin deu, em vida, para Victor Duvakhin, o Duvakhin, esse jornalista, perguntou bem assim para ele: o senhor se considera mais filólogo, né, então estudante das palavras e tudo mais, ou mais filósofo? Essa é a pergunta mais famosa dessa entrevista. E ele diz: filósofo, eu sou filósofo. Por que ele diz isso?
Então, por que a gente estudou o Bakhtin em um mestrado em linguística, por exemplo, em estudos linguísticos? Porque, e aí eu pego essa resposta dele para iniciar o nosso texto, porque ele começa o texto falando: todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Pensar a vida, portanto, ser filósofo, é pensar a linguagem. Então, ele sendo filósofo, ele estuda a linguagem porque todos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Então, por isso que nós, bakhtinianos, pensar a teoria bakhtiniana não é só pensar uma teoria linguística, é pensar uma teoria frente à vida, como você entende a vida. E aí, só para vocês não acharem que eu estou viajando totalmente, aí eu vou apresentando algumas obras aqui para vocês. Tem esse livro aqui, que é Para uma Filosofia do Ato Responsável. Nesse livro, ele é realmente fenomenal, ele é tipo um Black Mirror, ele realmente explode a sua cabeça, porque nesse livro ele diz que ninguém ocupa o mesmo local que você ocupa. Você é único. Portanto, só você pode enunciar do local onde você ocupa, do local que você ocupa. Então, somente você pode falar. Então, falar, enunciar, deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade, porque só você diz o que você pode dizer, só você é capaz de dizer. E, concebendo esse seu lugar singular, você entende o lugar do outro como singular também. Então, toda fala é importante, porque só você pode dizer o que você pode dizer e só eu posso falar o que eu posso dizer. Então, por isso que conhecer a teoria bakhtiniana, então por isso que todo bakhtiniano é realmente muito feliz com essa teoria, porque não é só uma teoria de vida, desculpa, não é só uma teoria linguística, é uma teoria para se compreender o humano, para se compreender as relações humanas. Ok. Esse texto, os gêneros discursivos, apesar de ele receber esse nome, os gêneros discursivos, e a gente ficar muito preso à tríade dos gêneros e tema, construção composicional e estilo e tal, apesar de receber esse nome, esse texto tem como finalidade não apenas apresentar os gêneros do discurso. Esse texto é uma teoria do enunciado como uma unidade da comunicação discursiva. Então, o foco desse texto é apresentar as características do enunciado que fazem dele a unidade da comunicação discursiva em contraposição com as orações, em contraposição a essas estruturas linguísticas. Então, as orações estariam para o estudo do estudo gramatical, digamos assim, grosso modo, e o enunciado, ele seria a unidade da comunicação discursiva. E, para aqueles que não são familiarizados e que não estudarão a teoria bakhtiniana profundamente nas suas pesquisas, o gênero, o texto Gêneros do Discurso, é um texto que pode ser aproveitado em toda a pesquisa linguística. Por quê? Porque todo enunciado se concretiza em um gênero discursivo. Então, os conceitos que perpassam, que são construídos nesse texto, eles são essenciais, ou eles podem ser uma ferramenta muito interessante para você olhar o seu objeto de pesquisa, tá? Então, eu já vou vendendo meu peixe aqui para vocês, para que aqueles que não são estudantes da teoria bakhtiniana, vem para a gente. Nós somos legais, nós somos divertidos, gente boa, jovens, descolados e coisa e tal. Esse primeiro parágrafo é um parágrafo que apresenta conceitos muito profundos. E esse primeiro período, né, ele já vem assim mostrando ao que o texto se propõe, que ele já começa falando: pensar a atividade humana é pensar a linguagem. Então, pensar a vida é pensar a linguagem. E aí vem:
Compreende-se, eu estou continuando, é o segundo período do primeiro parágrafo. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. Então, se toda atividade humana utiliza a linguagem e as atividades humanas são plurais, são diversas, portanto, a maneira como nós vamos utilizar essa linguagem também vai ser plural, também vai ser diversa. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados. Ponto. Não, ponto não, tem um parênteses que continua. Mas essa parte é muito importante. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados. Então, logo de cara, ele refuta a noção de que a oração é a unidade comunicativa. Aqui ele está realmente em diálogo com essas teorias que estavam em voga naquele momento, né? Então, empregar a língua é utilizar enunciados orais escritos que são concretos, únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. O uso da linguagem, portanto, está sempre relacionado a um campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo e pelo seu estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos, gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos estão indissoluvelmente ligados no conjunto do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um campo da comunicação. Então, pensar vida é pensar linguagem. Nós sempre nos comunicamos por meio de enunciados. Esses enunciados são concretos, eles estão ligados à realidade material da vida. Então, por isso que a gente tem que a teoria bakhtiniana é uma teoria marxista, é uma teoria ligada à materialidade real da vida. Né? Não, a gente não está falando de abstração, a gente não está falando de falantes ideais, a gente está falando de falantes reais, encarnados, que convivem, que compõem e que são influenciados pelas estruturas econômicas e sociais. Então é isso. Ok, e aí a gente vem nesse trecho, que é um dos trechos mais famosos de todo o texto, que é, evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado, os quais denominamos gêneros do discurso. Então, os gêneros do discurso são tipos essa parte do relativamente é muito importante. Relativamente estáveis de enunciado. Cada enunciado é particular, mas todo enunciado está configurado em um tipo relativamente estável de enunciado. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo de receita de bolo. Vocês não sabem qual é o enunciado, porque cada enunciado é particular. Mas quando eu falo, vou passar uma receita de bolo para vocês, vocês têm em mente qual é a estrutura dessa receita. Vocês sabem que vai ter lá os ingredientes, com as medidas, o modo de preparo. O modo de preparo vai sempre iniciar com um verbo no imperativo. Aí tem lá, às vezes tem a porção e tudo mais. Cada enunciado é particular. Mas todo enunciado configurado no gênero discursivo receita de bolo tem aí uma determinada semelhança, né? E se eu falo, vou contar uma piada para vocês, vocês não sabem exatamente qual é a piada, porque todo enunciado é particular. Mas vocês sabem que é uma narrativa de curta duração que tem o objetivo de, sei lá, construir um efeito humorístico.
Por quê? Porque vocês dominam o gênero discursivo piada. Ok? Beleza. Eu não sei, eu vou falar tudo, Júlio, e depois faz pergunta. Como é que você prefere fazer? Eu tô vendido aqui hoje, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Então, vamos fazer da seguinte forma. À medida que forem surgindo questionamentos, vocês podem colocar no chat aí as perguntas, e aí vai depender de você. Se você quiser respondendo assim que surgirem essas dúvidas, ou então ao final da sua fala, a gente faz esse bate-papo aí. Pode ser também as duas formas. Eu vou fazer assim, faz a pergunta, se eu souber a resposta, eu respondo na hora. Se não, eu falo, vou deixar para o final, aí eu vou elaborando aqui e jogo qualquer coisa. Ou então, assim, já esqueci. Assim, mas é porque eu acho interessante, falando sério agora, eu acho interessante que a gente vá nesse diálogo, nessa capoeira, nessa coisinha assim, sabe? Porque senão se perde muito, sabe? Aí, se você puder fazer essa moderação, pegar, às vezes, duas perguntas, juntar em uma só, enfim, tá? Tá, joia. Então, tá bom. Eu fiz aqui algumas anotações que eu vou, à medida que eu for lendo, eu vou pontuando aqui. Então, a gente começou mesmo falando que é uma teoria do enunciado como uma unidade da comunicação discursiva, né? Então, o texto Gêneros do Discurso não é um texto que tem como objetivo apenas falar dos gêneros do discurso. O foco aqui é o enunciado. O foco é o seguinte, a tese é a seguinte: meus amores, minhas amoras, o enunciado é a unidade da comunicação discursiva. Ponto. Aí, todo o texto é para dizer por que ele está afirmando isso. E como todo enunciado se estrutura em um gênero discursivo, ele apresenta para a gente os conceitos e as características dos gêneros discursivos. O texto, então, ele vai tratar de muitos assuntos e muitas noções que são muito caras à teoria bakhtiniana, como, por exemplo, enunciado concreto, dialogismo, compreensão ativa, responsividade, que a gente vê também aqui na Parafilosofia do Autorresponsável, e, claro, o conceito de gênero discursivo, né? Como eu disse, o texto é bastante importante e útil para qualquer área do conhecimento linguístico, pois não há campos da atividade humana desvinculados do uso da linguagem, né? E beleza, e Bakhtin é filósofo, como eu disse inicialmente. Ok. Alguém pode fazer a leitura do segundo parágrafo até complexidade? É o primeiro período do segundo parágrafo, por favor. Evandro, cadê você? Tô aqui, deixa eu só abrir o meu texto aqui no computador. Olha só, peguei no tudo, hein? Começa com a riqueza, página 12. Rafael, eu só queria fazer um apontamento aqui enquanto o Evandro está abrindo o texto dele, que eu achei muito interessante essa parte que você disse, né, que está no texto, de que, né, cada enunciado é particular e que são esses gêneros discursivos que possuem uma certa, né, ainda tem a questão relativamente estáveis de enunciados. E isso, trazendo agora para os nossos estudos, eu não sei, aqui tem alguns orientandos do Márcio também, mas como a gente trabalha com textos midiáticos, é interessante perceber como que a gente pode pegar essa questão dos gêneros discursivos para modelos de textos, não que são novos, mas que vêm sendo apresentados com uma roupagem nova, né? Se a gente for pensar, o chat, o comentário digital não são gêneros novos, né? Tem toda
uma bagagem, mas Uma é como que a gente historicidade. consegue. Como? Historicidade. O gênero ele tem uma Sim, historicidade. Uhum. justamente, uma historicidade. E como que as teorias bakhtinianas dão conta, né, de percorrer é, essas materialidades linguísticas. Sim. Sim, é perfeito, é muito. E agora o Evandro vai ler para a gente justamente uma parte que vai fazer esse link entre sociedade e gênero. Porque quando as atividades na sociedade se modificam por algum motivo, por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia, os gêneros eles mudam, os gêneros eles se adaptam, os gêneros eles desaparecem, os gêneros eles aparecem, eles surgem. Há 50 anos atrás não existia o gênero tweet, porque não existia Twitter. Então, cada enunciado é único, cada tweet é único. Mas, até uns anos atrás, na época que eu era jovem, o Twitter só eram 140 caracteres, agora mudou, né? Agora já mudou o negócio. Mas, assim, a gente tinha uma noção, a gente tem uma noção do que esperar, né? Mas localizou aí, Evandro? Aham. É a Ok. página. Qual que você falou que é a parte mesmo? Página 12, por favor. A Comecem riqueza e a diversidade, né? Isso, até complexidade, tá? Até o primeiro ponto. Tá. Uhum. A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade humana, e porque em cada campo dessa atividade vem sendo elaborado todo um repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha complexidade. Obrigado, querido. Então, é justamente isso. A riqueza e a diversidade dos gêneros são inesgotáveis, e aí eu estou aqui só repetindo, né, o que o Evandro leu. Porque está muito claro, porque essas possibilidades comunicativas, elas são muito variadas, porque os campos eles são variados. Então, pensar linguagem é olhar sociedade. E quando a gente olha para a sociedade, a gente compreende a linguagem. Porque a sociedade ela é construída por pessoas em interação, e essa interação só é possível por meio da linguagem, e o discurso só vai se materializar em enunciados, e todo enunciado está configurado em um gênero. Portanto, pensar sociedade, aí fazendo esse salto, pensar sociedade é pensar nos gêneros que essa sociedade constrói, nos gêneros que essa sociedade utiliza para se comunicar, né? Somente as práticas sociais é que vão nos instrumentalizar com gêneros. Porque, por exemplo, gênero, tipo, videochamada, por exemplo, ou um gênero aula remota, como que a gente está tendo aqui agora. Sei lá, antes da pandemia, a gente meio que entendia mais ou menos como era, mas, enfim, quem nunca pagou um mico em alguma videochamada, né? Por quê? Porque a gente não tinha o hábito, a gente não sabia como se comportar. E agora eu vou pegar algo que é mais, que agora eu vou pegar na ferida de vocês mesmo. Gênero, eu não sei, tese, dissertação de mestrado. A gente fica para morrer, a gente faz até grupo no WhatsApp para trocar receita de remédio de ansiedade, porque a gente não sabe como fazer, porque a gente nunca esteve em uma situação social que nos obrigasse a produzir uma dissertação de mestrado. Somente a prática social que vai fazer com que eu aprenda como escrever e que eu interprete da melhor forma possível esse enunciado no gênero discursivo dissertação de mestrado, por exemplo. Agora, eu tenho aqui a minha dissertação, que ela está muito bonitinha, muito certinha, ela está muito nos conformes mesmo. Eu segui o script da UFES, fiz e tal, tá aqui. Na
tese, que eu não comecei ainda a fazer a versão final, porque, enfim, né, muita coisa acontecendo, o que eu fiz? Na dissertação, eu não estou falando para vocês fazerem isso não, tá? Eu aconselho que não façam no mestrado, porque, enfim, pode ser perigoso. No mestrado, eu segui muito, de uma maneira muito, muito cartesiana mesmo, introdução, desenvolvimento não, objetivos, hipótese, teoria, análise e a conclusão, as considerações finais. Depois que eu me apropriei de como escrever um gênero acadêmico, que é o gênero dissertação de mestrado, que eu me apropriei disso, na tese, eu fiz uma loucura. Eu não tenho, eu tenho, primeiro, uma introdução que é imensa, porque eu dialogo com um texto do Bakhtin, que é a cultura popular na Idade Média e do Renascimento, que ele tem uma introdução gigante, e a minha análise e as minhas considerações, meu arcabouço teórico vai vindo assim, ó, tudo junto. Por quê? Porque são tipos relativamente estáveis. A relativa estabilidade atribui aos gêneros uma relativa instabilidade também. E aí a gente vai ver no decorrer do texto que quanto melhor você domina um gênero, com mais a sua cara o enunciado toma. Porque quanto melhor você produz aquele gênero, melhor você consegue trabalhar com a instabilidade dele. Tá bom? Então, nessa primeira parte aqui, é só mesmo essa vinculação entre sociedade e enunciado. Vamos dar uma corrida aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã e vocês têm mais o que fazer. Né? E aí, por conta de existir uma quantidade muito grande de gênero, o Bakhtin ele vai dividir esses gêneros discursivos em dois grandes grupos, em gêneros primários e gêneros secundários. Então, como é virtualmente infinita a possibilidade de produção de gêneros, ele faz essa hierarquização dos gêneros primários e dos gêneros secundários, que vai estar lá na página 15. Na página 15, no primeiro parágrafo da página 15, que começa com jamais se deve minimizar, eu vou pedir, já que eu estou aqui com o Evandro bem na minha cara, eu vou pedir para ele continuar lendo. Prometo, Evandro, que é a última vez que eu peço, tá? Começa a ler o segundo período do primeiro parágrafo da página 15, que começa com aqui. Aqui é de especial... Ok. Uhum. Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial entre os gêneros discursivos primários, simples, e secundários, complexos. Não se trata de uma diferença funcional. Vou embora? Sim, sim. É até cotidiano, é até aqui embaixo. Ok. Os gêneros discursivos secundários, complexos, romances, dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc., surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado, predominantemente o escrito, ficcional, científico, sociopolítico, etc. Uma pausa aí, Evandro, por favor. Olha só. Então, os gêneros discursivos secundários, ele começa com secundários. São esses complexos. São esses gêneros predominantemente, mas não exclusivamente, escritos, tá? E aí eu já dou um spoiler para vocês, que os gêneros primários, eles são esses gêneros da vida cotidiana, sabe? Da conversa de boteco, uma fofoca, um bilhete, essas coisas menos complexas, predominantemente, mas não exclusivamente, orais, né? Porque, por exemplo, uma defesa de uma tese é bem mais complexo e é oral do que um bilhetim, que é escrito e é muito mais simples. Então,
os gêneros primários, eles estariam mais ligados à prática íntima e mais rápida, mais simples, e os gêneros complexos seriam esses secundários e o Evandro vai ler agora. Os gêneros secundários, eles muitas vezes se apropriam dos gêneros primários. Então, em um romance, por exemplo, dentro do romance, a gente pode ter uma carta que o autor utiliza, a gente vai ter uma conversa familiar ali dentro. Então, os gêneros primários, eles são... Aí agora eu vou ser muito interdisciplinar. Ele vai ser fagocitado pelo gênero secundário e ele vai muitas vezes compor. O gênero secundário ele vai ser composto por vários gêneros primários. Vai lá, Evandro, lê pra gente, por favor. No processo de sua formação, eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários, simples, que se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, ao integrarem os complexos, nestes se transformam e adquirem um caráter especial. Perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios. Por exemplo, a réplica do diálogo cotidiano ou da carta num romance, ao manterem a sua forma e o significado cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a realidade concreta apenas através do conjunto do romance, ou seja, como acontecimento artístico literário e não da vida cotidiana. Beleza, então, por isso que eu adoro esse texto. Esse texto ele é muito claro, ele é muito, muito didático mesmo. Então, como o Evandro leu aí pra gente, os gêneros primários, eles surgem vamos usar o mesmo termo que ele utiliza, das condições da comunicação discursiva imediata. Então, os gêneros primários, eles são esses simples, da comunicação imediata. E os gêneros secundários, eles se apropriam dos gêneros primários, só que, no finalzinho, o Evandro leu isso pra gente, isso é muito importante. Só que, quando esses gêneros primários são apropriados pelos gêneros secundários, ele perde esse vínculo com a comunicação imediata e passa a ser entendido apenas, como por exemplo no romance, acontecimento artístico literário e não da vida cotidiana, tá? Porque ali já passa a ser uma outra situação. O diálogo, né, que você, sei lá, conversa com seu amigo na padaria, gênero, uma fofoca que você conta para alguém na cantina da faculdade, gênero primário. Quando aquela fofoca vai para o romance, passa a ser gênero secundário, porque a gente não está falando da fofoca, a gente está falando do gênero romance todo. E aquela parte ali, a fofoquinha, deixa de ter o seu vínculo com a realidade e passa a ser compreendido naquele aspecto artístico-cultural. Beleza? Podemos continuar? Se não tiver pergunta, a gente pau na máquina. Na página 16, a gente vai entender o porquê é essencial compreender o enunciado e os gêneros, tá? Vou liberar você, Evandro. Obrigado. Pode voltar a dormir. Caroline Aparecida, lê pra gente, por favor. É o primeiro... porque, assim, finaliza, né, um parágrafo da página 15, e aí tem o estudo da natureza, na página 16. Você pode ler pra gente, por favor? Posso sim. O estudo da natureza do enunciado e da diversidade de forma de gêneros dos enunciados nos diversos campos da atividade humana é de enorme importância para quase todos os campos da linguística e da filosofia. Filologia. Filologia, desculpa. Não, imagina, tá ótimo. A gente confunde mesmo. Uhum. Porque todo o trabalho de investigação de um material linguístico concreto... Aí, Carol, você pode pular esse negócio e já vai lá. Porque todo o trabalho de investigação de um material linguístico concreto opera inevitavelmente com enunciados concretos, relacionados a diferentes campos da atividade humana. Depois você volta a ler, tá, Carol? Eu vou só nessa partezinha aqui. Olha só.
por que é importante, então, compreender o enunciado e os gêneros? Porque compreender o enunciado e os gêneros nos ajuda, inclusive, a compreender a filologia, que é esse estudo de uma língua a partir desses documentos escritos. Então, olhar para a manifestação linguística pela ótica dos gêneros nos ajuda a compreender até esses aspectos mais da microlinguística, que aqui ele está falando de filologia, né? Hoje a gente chama dessa microlinguística, que seria esse núcleo duro da linguística, né? O estudo da língua que se debruça sobre ela mesma, né? Essa coisa mais metalinguística e tudo mais. Então, até esse estudo, que a gente que é da análise do discurso não se ocupa tanto, até esse estudo é muito útil quando a gente utiliza uma visão a partir dos gêneros do discurso. Porque, aí, ó, todo o trabalho de investigação de um material linguístico concreto opera inevitavelmente com enunciados concretos relacionados a diferentes campos da atividade humana. E aí, agora, Carol, lá embaixo, que começa assim, na penúltima linha, que tem ora a língua, tá vendo? A língua passa, lê pra gente, por favor, até página 17, o primeiro pontinho aqui em cima. Certo. Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos que a realizam. É igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua. Gente, pelo amor de Deus. Tá ótimo, até aí, Carol. Grifem isso. Isso é de uma profundidade impressionante. A língua passa a integrar a vida através dos enunciados. E é igualmente através dos enunciados concretos que a vida entra na língua. Lembra que eu falei que Bakhtin falou que ele não é filólogo, ele é filósofo? Olha, a Carol tem o mesmo livro que eu. Então, vem aqui pro lado, Carol. Assim, a cabeça. Faz assim, com a cabeça. Aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. Eu tenho ele aqui, Mikhail Bakhtin, Linguagem, Cultura e Mídia. Esse aqui, não é? olha só, somos colegas de livro. Acabou de achar uma das bakhtinianas que o Márcio falou. Então, Carol, por favor, me ajuda. Se estiver falando muita besteira, você só acende com a cabeça, tá? Então, lembra que eu falei que o Bakhtin, ele é filósofo? E por que ele estuda a linguagem? Porque é pela linguagem que a vida integra a linguagem. Não, é pelos enunciados que a vida integra a linguagem e que os enunciados concretos integram. A vida integra a língua por meio dos enunciados concretos. Nossa, espero que vocês tenham entendido, porque se eu tivesse ouvido o que eu acabei de falar, eu não teria entendido. Tá, e aí o Bakhtin, ele vai e começa a falar um pouco sobre a estilística, né, na página 17. Eu vou dar um saltinho, porque a segunda parte, ela é maior, e se vocês tiverem alguma questão para levantar daqui, depois a gente conversa a respeito, tá bom? Mas, linhas gerais, só o que eu anotei aqui, dessa página 17, ele vai discorrer sobre a estilística até o fim dessa primeira sessão, e ao final, lá na página 22, então ele vai falando da estilística e tudo mais, lá na página 22, no finalzinho, o Bakhtin, ele vai apontar para o que vai ser tratado na próxima parte, no ponto 2 do texto, que ele vai falar assim, ó, tem aí no parágrafo que começa com o estudo da natureza, tá? E aí, nessa linha que começa com além do mais, localizem aí, por favor, além do mais, tá? Ó, o estudo do enunciado como unidade real da comunicação discursiva permitirá compreender de modo mais correto também a natureza das unidades da língua, as palavras e as orações. Então, ele está falando o seguinte: compreender o enunciado nos ajuda a compreender até mesmo o que hoje a gente chama de gramática. Então, por isso que lá os PCNs, eles falaram, o estudo da língua portuguesa tem que ser a partir dos gêneros, porque até o que a gente chama de microlinguística se vale dessa noção de gênero,
tá bom? Então, e aí nessa segunda parte ele vai falar do enunciado, né, o próprio título dessa sessão já entrega tudo, o enunciado como unidade da comunicação discursiva. Diferença entre essas unidades, que é o enunciado, e as unidades da língua, que são as palavras e as orações. Nessa primeira parte, né, ele vai dialogar com as teorias da época, ele vai dialogar com Humboldt, com Vossler e tudo mais. Mas não é muito interessante para a gente ficar lendo, porque os nossos objetivos são outros aqui. Carol, na página 24, lê para a gente tem o finalzinho, né, do parágrafo anterior, e aquele que começa com até hoje. Isso aí é muito legal para a gente que trabalha com ensino médio, e aí logo no primeiro ano a gente vai trabalhar como é que é? Jacobson, né? A fórmula de Jacobson lá da comunicação. Falante, ouvinte, canal, código, e a partir daquilo ali a gente estuda as funções da linguagem, né? Emotiva, expressiva, não. Ok, a gente pode continuar fazendo isso porque ajuda, né? É didático. Só que nessa parte, Bakhtin vai falar assim, querido, isso é uma ficção. Isso não existe. Esse negócio de falante e ouvinte, todo ouvinte é um falante. E essa história de que todo ouvinte é um falante, é o que, ó, já vou aqui no meu chroma key de novo. Isso é o que o Augusto Ponzio vai trazer neste livro aqui, A Revolução Bakhtiniana. Essa que é a Revolução Bakhtiniana. Essa coisa de que, aí, ó, já vou um outro para vocês. Porque a escuta é um lugar de diálogo. Então, não existe ouvinte. Porque quando você ouve, você fala. Porque todo o processo de compreensão é um processo de diálogo. Vocês não estão em silêncio. Vocês estão dialogando comigo, à medida que vocês compreendem ativamente aquilo que eu digo. Lê pra gente, Carol. Até hoje, ainda existem na linguística burguesa ficções como o ouvinte e o entendedor, parceiros do falante, do fluxo único da fala, etc. Tais ficções dão uma noção absolutamente deturpada do processo complexo e amplamente ativo da comunicação discursiva. Beleza, ponto aí, Carol. Agora você vai lá para baixo, onde começa. Não se pode dizer que esses esquemas sejam falsos e que não correspondam a determinados momentos da realidade. Contudo, quando passam ao objetivo real da comunicação discursiva, eles se transformam em ficção científica. Continua. De fato, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado linguístico do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva, concorda ou discorda dele, total ou parcialmente, completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. Essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão, desde o seu início. Às vezes, literalmente, a partir da primeira palavra do falante. Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo, é de natureza ativamente responsiva, embora o grau desse ativismo seja bastante diverso. Toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma o gera obrigatoriamente. O ouvinte se torna falante. Ponto, Carol. Daqui a pouco você volta a ler, tá? Você vai ler lá embaixo. Por isso que eu digo que essa teoria, esse texto bakhtiniano traz muitas noções que são trabalhadas em depois vários outros textos. Essa coisa da comunicação, da compreensão ativa é também trabalhado em um texto aqui da estética da criação verbal. Então, o professor que escolheu os gêneros discursivos para apresentar a teoria bakhtiniana para vocês, ó, uma salva de palmas para ele. Palmas não, né? Um Tocantins inteiro. Porque realmente essa parte da compreensão, que toda compreensão é prende resposta, porque
toda fala, todo ato comunicativo é um ato de que você se vale de palavras que foram ditas anteriormente. A minha fala agora se baseia em coisas que eu li, em enunciados que eu ouvi, de tudo que me antecedeu. Eu produzo esse enunciado aqui agora. Esse meu enunciado entra em contato com as palavras de vocês. Vocês criam uma resposta que pode ser verbalizada ou não, mas ela existe. E aí a gente vai criando o que o Bakhtin também trata aqui, que é muito cara a teoria bakhtiniana, essa ideia de cadeia discursiva. Cada enunciado é um elo na cadeia discursiva. O meu enunciado agora é um elo que se une a algo que já foi dito antes e que o enunciado que vocês produzem, ao me compreender, se une ao meu enunciado agora e a gente vai criando essa grande cadeia discursiva que é unida por vários elos mesmo. Tanto é que na minha loucura da tese, as minhas conclusões finais, eu chamo de, na dissertação, na verdade, para fechar o elo. Ou seja, entendendo a minha dissertação como um enunciado, e aí, em vez de ser uma conclusão, não é uma conclusão. Eu só estou fechando a minha comunicação naquele momento. Mas cada enunciado gera uma resposta, gera uma contrapalavra, gera alguma coisa que pode ser... gera um outro enunciado, que pode ser de concordância, de discordância, de concordância parcial ou não, mas não existe compreensão sem resposta, tá? Pode terminar aí, Carol, depois você lê aqui pra gente. A gente espera. Não? Já foi? Tá. Então, lê aqui embaixo, por favor. Portanto, toda compreensão plena, real, é ativamente responsiva e não é senão uma fase inicial preparatória da resposta, seja qual for a forma em que ela se dê. Beleza. Então, tá ótimo aí, Carol. Uhum. E aí eu tô te pegando para Cristo, porque eu não tô querendo parar, porque todas essas partes, elas versam sobre essa mesma ideia, tá bom? Na página 26, Carol, lê pra gente, começa assim, na linha que começa ademais. Na página 26. Ademais... Deixa eu só procurar aqui, porque o meu livro é literalmente todo rabiscado. Ah, ótimo. Bem bakhtiniano mesmo. Ademais, todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau, porque ele não é o primeiro falante. O primeiro falante a ter violado o eterno silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa, mas também de alguns enunciados antecedentes, dos seus e alheios, com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações, baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte. Agora lê, Carol, com aquela ênfase. Esse merece. Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, num determinado momento aqui do texto, ele vai falar que não existe o sujeito adâmico, o sujeito que se relaciona ao Adão mítico, aquele que rompeu o silêncio eterno, o primeiro a enunciar sem nunca ter ouvido nada. Esse sujeito não existe. A gente não pega a nossa língua de livro, de dicionário, de enciclopédia. A gente pega a nossa língua da boca de outras pessoas. A gente constrói a nossa linguagem a partir de práticas sociais reais, vivas. E toda vez que a gente fala, a gente está, de alguma maneira, ainda que inconscientemente, retomando a fala de outra pessoa o tempo todo. Todo enunciado é um elo na cadeia complexamente organizada de outros enunciados. Obrigado, viu, Carol? Agora outra pessoa para ler, enquanto eu vou me organizando aqui. Escolhe alguém aí, Carol, alguém de quem você gosta muito. Eu sei que tem a pessoa que está fazendo cara de paisagem ali, mas ela vai ter que ler um pouquinho sim, a Gislaine. Vai lá, Gi.
Aliás, se ela puder, porque eu sei que ela está gripada. Agora que eu citei ela, que eu lembrei que ela estava meia rouca. Então, se não puder, não tem problema. Não, acho que dá para ler tranquilo. Beleza, gosto assim, ó. Pessoa de coragem, fibra. Ok, e aí então se prepara aí, tá, Giz? Daqui a pouco eu chamo você. Ok. Então, a gente viu nessa segunda parte que o enunciado é a unidade da comunicação discursiva e ele vai diferenciar os enunciados das palavras e das orações. Ele inicia fazendo esse diálogo com outros teóricos, como Humboldt, Vossler, e a partir desse diálogo ele vai construindo a sua reflexão, a sua teoria. De cara, ele já dá um tapa na nossa cara e fala que o ouvinte é uma ficção, tá? Isso daí não existe, é ficção científica, ele usa essa expressão, batinha debochada, ele é do deboche, ele é a fada do deboche. E ao enunciar, também, ele fala que estamos respondendo a enunciados anteriores, pois sempre nos baseamos em falas que nos antecederam e que toda fala é prem de resposta, de contrapalavra, de alguma problematização, né? Beleza, e aí, a partir de agora, com a ajuda da Gislaine, a gente vai estudar o enunciado como a unidade da comunicação discursiva, e aí a Gi vai ler para a gente que como o discurso ele só existe no enunciado. Na página 28, Gislaine, o parágrafo que começa com a indefinição, localizou? Abre o seu microfone para a gente, Ângela. Aí lê para a gente assim, ó, real está em itálico, real unidade. Começa aí, por favor. Real unidade da comunicação discursiva, o enunciado. Porque o discurso só pode existir, de fato, na forma de enunciados concretos e de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido em forma de enunciado, pertencente a um determinado sujeito do discurso. E fora dessa forma, não pode existir. Perfeito. Por mais... Não, tá ótimo, okay. Tá ótimo. Daqui a pouco você volta. Então, olha só. O discurso só existe no enunciado. E o enunciado só existe a partir de sujeitos concretos. E fora desse sujeito, o discurso ele não é possível. E aí, nessa segunda parte, ele vai falar, ele vai descrever, vai apresentar para a gente quais são as particularidades do enunciado. Então, ele fala, a real unidade da comunicação discursiva é o enunciado. Quais são, então, muito didático, muito professor mesmo, quais são as características do enunciado? Aí ele vai falar para a gente, eu já fiz aqui uma listagem, depois a gente vai um a um, só para dar esse aspecto geral para vocês. Quais são as particularidades do enunciado? Primeiro que ele vai falar, os limites de cada enunciado são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso. O segundo é a conclusibilidade específica do enunciado. E o terceiro, que dá até nome ao texto, são as formas estáveis do gênero do enunciado. Então, reparem, chama-se os gêneros do discurso, mas o foco é o enunciado. E aí, como uma das particularidades do enunciado são essas formas estáveis, que ele chama de gênero, e esse era o ponto mais novidade mesmo, então por isso que ele decidiu colocar, né, por isso que foi escolhido esse nome, os gêneros do discurso, porque era o que trazia a maior frescor ali, né? Que não havia ainda uma teoria do enunciado como unidade da comunicação discursiva, tá? Então, beleza. O primeiro que a Gislaine vai ler pra gente é a alternância dos sujeitos do discurso, lembrando que esses são o quê? As particularidades do enunciado. Lá em cima, Gia, na página 29, os limites de cada enunciado. Ok. Os limites de cada enunciado concreto, como unidade da comunicação discursiva, são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes. Beleza, para aí, Gi, okay? Para aí, e vai lá para o falante termina... Ok. O falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro, ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva. O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real. Olha, desculpa, Gi, eu sou bem louco mesmo, desculpa. Eu entendo. O enunciado não é uma convenção.
O enunciado é uma unidade real. Convenção é oração, palavra, sintagma. O enunciado é vida real, concreta, encarnada, que fala, que é produzido por seres reais, concretos, históricos socialmente constituídos. Por isso, é uma teoria marxista, materialismo histórico dialético, lembra do Marx? É isso. Continua, Gi, por favor. Eu vou voltar para o início da frase só para ficar. Perfeito. O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, delimitada com precisão pela alternância dos sujeitos do discurso, e que determina a transmissão da palavra ao outro. Por mais silencioso que seja esse dix, percebido pelos ouvintes como sinal de que o falante concluiu a sua fala. Beleza, então essa primeira característica do enunciado é quando você sabe que lá na teoria, eu não sei qual é a teoria, não sei se é a análise da conversação e tal, que fala da troca de turno, não tem? Quando é que você sabe que é a hora do seu turno? É esse dix, é aquela coisa assim, ele concluiu o enunciado dele, é a minha vez de falar. Então, por mais silencioso que seja, você sabe. E aí a gente alterna os sujeitos, coisa que não acontece nas orações. Não existe alternância de sujeitos nas orações, né? Então, beleza. Então, esse aí é o primeiro. Aí, lá para a página 31, Gi, por favor. Não, nem precisa ler, porque é tão pequenininho que eu mesmo leio. Olha só, nessa parte, esse que começa na página 31, o primeiro parágrafo que começa na página 31, aqui, tá? Olha só. Eu vou começar em oração. Oração como unidade da língua naquilo que a diferencia do enunciado como unidade da comunicação discursiva. Tô chovendo molhado, até aí morreu um gato cagando, a gente já falou muitas vezes disso, mas aqui ele deixa muito explícito que oração é unidade da língua, enunciado é unidade da comunicação discursiva. Tá bom? Então tá bom. Na página 33, e aí eu vou precisar da ajuda da Gislaine, ele vai apresentar o que a oração não tem. Se ele apresenta o que a oração não tem, automaticamente ele está falando o que o enunciado tem. Então, tudo que ele fala que não é característica da oração, vocês já podem utilizar como sendo a característica do enunciado, tá? Página 33, lá em cima, começa com todas, mas eu quero que você comece com a oração. A oração, enquanto unidade da língua, carece... Achou? Lê pra gente, por favor. Uhum. A oração, enquanto unidade da língua, carece de todas essas propriedades. Não é delimitada de ambos os aspectos pela alternância dos sujeitos do discurso. Não tem contato imediato com a realidade, com a situação extraverbal. Nem relação imediata com os enunciados alheios. Não dispõe de plenitude semântica, nem capacidade de determinar imediatamente a posição responsiva do outro falante, isto é, de suscitar a resposta. Continua? Sim, sim. A oração, enquanto unidade da língua, tem natureza gramatical, fronteiras gramaticais, lei gramatical e unidade. Examinar... Okay. Não, tá ótimo, Gui. Só até aí mesmo. Ok? Então, é bem aquilo que nós já havíamos conversado mesmo. Se depois vocês quiserem fazer alguma pontuação com relação a esse trecho, a gente volta, mas eu acho que já está bem simples, eu acho que já contempla aquilo que nós vimos discutindo até agora, tá? Então, lembrando que aqui ele está falando o que a oração carece. Se é o que a oração carece, é o que o enunciado possui, né? Então, tem essa possibilidade de resposta, tem essa alternância de sujeito, tem essa relação com a realidade concreta, a realidade externa, tá? Porque, olha só, ele não trata disso neste texto, mas em Marxismo e Filosofia da Linguagem, na terceira parte, quando ele fala da apropriação do discurso de outrem, né, da palavra do outro, para realmente a construção do seu enunciado, ele fala o seguinte: o enunciado pode ser repetido, a enunciação não. A enunciação é sempre singular. Vocês podem pegar este enunciado que a gente está produzindo aqui agora, esse momento a gente está produzindo um enunciado.
Eu estou aqui falando, quando vocês pegarem exatamente esse enunciado e ouvirem em uma outra situação, já vai ser outra enunciação. Porque você já vai estar transformado. Você já vai estar diferente. Então, a enunciação vai ser outra. Por quê? A situação extraverbal já vai ser outra. Não tem aquela história que é impossível que um mesmo homem entre duas vezes no mesmo rio? Porque o homem não é o mesmo e o rio também não? É a mesma coisa a enunciação. As palavras que compõem o enunciado podem ser as mesmas, mas a enunciação sempre vai ser diferente, porque a situação extraverbal já mudou também. Tá bom? Então tá bom. Na página Rafael, 35, desculpa. acabou a aula. Não, é porque a Maria Eduarda fez uma pergunta aqui. E Fala, como a gente Mari. está falando de, como diz, né, enunciação e enunciado e oração, ela colocou o seguinte: nesse sentido, a diferença entre as unidades da língua e a unidade da comunicação discursiva está que a primeira não leva em consideração a realidade e nem a relação entre os enunciados? Sim, sim. Não só. Sim, porém, mais tudo isso aqui que a Gislaine leu pra gente. É claro que a gente pode partir dessa ideia geral, desse grande guarda-chuva, que é essa ideia de que o enunciado é a vida, é a comunicação viva. E se é essa comunicação viva, ela está sempre ligada e diretamente atrelada à realidade. Ótimo. Só que a partir disso, Mari, a gente vai ter uma série de outros desdobramentos. Essa é a causa primeira mesmo. Só que a partir daí, a gente vai ter isso aí que você colocou, que não considera os enunciados anteriores. A gente está falando da unidade da língua, né? Das orações. Não considera o que foi dito anteriormente, não suscita resposta, não existe alternância de sujeito, não está configurado em um gênero discursivo, que é a terceira peculiaridade do enunciado, e não existe uma conclusibilidade específica, que é o segundo termo, a segunda especificidade do enunciado, que a Gislaine vai ler para a gente. Respondi a pergunta, Júlio. Respondi a pergunta, Maria Eduarda. Cadê? Eu quero um ok da Maria Eduarda aqui no chat. Nossa, cagou para mim. Vamos lá, então. Olha, sim, muito obrigado. Ok, Maria Eduarda. Na página 35, então, a gente vai ter a segunda peculiaridade do gênero discursivo, do enunciado enquanto unidade da comunicação discursiva. E aí, o parágrafo começa com desse modo, tá bom? E eu não sei contar, gente. Mas, enfim, o coleguinha de vocês colocou o número 2 do lado. É justamente aí que eu quero. Essa segunda peculiaridade do enunciado é a conclusibilidade específica do enunciado. Em todo enunciado, presta atenção, ele tem uma conclusibilidade. Não quer dizer que ele encerra tudo que pode ser dito. É óbvio que não. Ninguém diz tudo que pode ser dito. Mas o enunciado, ele tem uma conclusibilidade ali específica dele. Ele dá conta do que ele se propõe a dar conta. Sabe? Então é isso, a conclusibilidade específica é isso. Aí no outro parágrafo que começa com a conclusibilidade, eu quero que vocês localizem primeiro, segundo, terceira linha, final da terceira linha, tá assim, o falante disse ou escreveu tudo, e aí o Bakhtin coloca em itálico, ele escreveu tudo o que quis dizer em dado momento ou sob dadas condições. Ele disse tudo o que ele queria dizer. Beleza? E aí, quero que vocês pulem todo esse próximo período aí. E o primeiro, tá? Localizaram? O primeiro e mais importante critério de conclusibilidade do enunciado é a possibilidade de responder a ele. Então, quando a gente conclui, então a gente fecha a ideia,
é possível que se responda aquilo. Porque a ideia ela já foi construída, ela já foi concluída especificamente. Ou seja, somente ali. Então, quando surge a possibilidade de uma resposta àquele enunciado, ele encerra o seu conteúdo semântico. O seu, ali, só o dele, tá? Em termos mais precisos e amplos, o que é a possibilidade, né? A possibilidade de ocupar, em relação a ele, uma posição responsiva. Responsiva tem a ver com resposta mesmo, com responder aquele enunciado, tá bom? Então, esse é o primeiro, é a segunda peculiaridade do enunciado. E aí, tem aí mais algumas coisas que depois a gente pode trabalhar, se vocês quiserem. E agora sim, lá no final da página 37, o Bakhtin vai apresentar a terceira e última particularidade do enunciado, que são as formas estáveis do gênero no enunciado. Último parágrafo da página 37. Passemos ao terceiro e mais importante para nós, as formas estáveis do gênero do enunciado. Gislaine, lê para a gente, por favor, à vontade. Ok. A vontade discursiva do falante se realiza, antes de tudo, na escolha de certos gêneros do discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semânticas objetivas, entre parênteses, temáticas. Uhum. Ok? Vai lá. Pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes e etc. Em seguida, a intenção discursiva do falante, com toda a sua individualidade e subjetividade, é aplicada e adaptada ao gênero escolhido. Constitui-se e desenvolve-se em determinada forma de gênero. Ótimo. Tá, ok. Não, beleza. Eu só quero saber, porque o professor, né, começa a falar, já era. Eu tenho quanto tempo ainda? Eu acho que já até acabou, né? Acho que dá para você falar mais uns 15 minutos e vou deixar uns 20 para a gente discutir no final. Pode ser? Bom. Ok, tá ótimo. Então eu vou dar uma corridinha aqui e se deixar alguma coisa para trás, por favor, a gente conversa nos últimos 20 minutos. Então, a Gi leu aqui para a gente que a primeira coisa que acontece é a escolha do gênero que você vai utilizar. Por quê? Você vai utilizar de todo o seu conhecimento discursivo, qual gênero melhor se adapta ou que melhor atinge o seu objetivo de comunicação. Então, a primeira coisa é a motivação para a escolha do gênero, qual é o meu objetivo com aquele enunciado, né? Então, a gente vai falar, aí ele fala mais uma vez que a gente vai falar a partir dos gêneros e tudo mais. No final da página 38, esse que começa aqui com a língua materna, né? Depois vocês podem voltar e dar uma lida nisso daqui. E isso daqui vai ajudar a compreender por que o ensino de língua portuguesa deve ser feito por meio dos gêneros. Essa parte começa com a língua materna e vai até... não termina aqui mesmo em formas. É a confirmação de por que o ensino da língua portuguesa, da língua materna, tem que ser por meio dos gêneros discursivos, né? Ok. Na página 39, que começa, depois de, entre parênteses sintáticas, ponto que começa com nós, né? Tá falando assim: nós aprendemos a moldar o nosso discurso em forma de gênero, e quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras. E adivinhamos até um certo volume, uma determinada construção composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início, temos a sensação do conjunto do discurso, que em seguida apenas se diferencia no processo da fala. As nossas práticas sociais fazem com que a gente, vai ter um seminário aqui. Eu não sei muito bem o que vai ser dito, mas eu sei mais ou menos quanto tempo vai durar, qual vai ser a estrutura,
a pessoa nem começou a falar, mas disse assim, vamos ter seminário hoje. Já sei mais ou menos o que esperar daquilo. Na página 41, que começa com o parágrafo que começa com muitas pessoas. Lê pra gente, Gislaine, rapidinho, por favor. Muitas pessoas, até campos. Ok. Muitas pessoas que dominam magnificamente uma língua sentem a miúde total impotência em alguns campos da comunicação, justo porque não dominam na prática as formas do gênero desses campos. Exatamente. Essa parte é muito curiosa, que a gente volta e quantas vezes assim nós temos pessoas que falam muito bem, que são muito, tem esse traquejo social e tal, e aí quando precisam falar ou produzir, estruturar o enunciado em algum outro gênero, elas travam. Porque não é só porque você fala muito bem com seus amigos na mesa de bar que você vai falar muito bem em uma palestra, por exemplo. Então, às vezes a gente domina muito bem a língua em determinadas condições, em determinadas atividades, não em todas, porque exigem, cada gênero vai exigir competências diferentes, né? Então, a prática social, ela vai estar intimamente relacionada ao domínio do gênero. E aí, ó, quanto mais dominamos o gênero, aquilo que eu falei lá no início, mais com a nossa cara esse enunciado fica. Lê pra gente, Gi, por favor, quanto mais dominamos os gêneros, localizou? Localizei. Quanto mais dominamos os gêneros, maior é a desenvoltura com que o empregamos e mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade, onde isso é possível e necessário. Refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação. Em suma, tanto mais plena é a forma como que realizamos o nosso livre projeto de discurso. Perfeito, tá vendo? Como ele é bastante didático, ele ainda tem um insumo, ele dá uma resumida. Quanto mais dominamos um gênero, mais plena é a forma com que realizamos o nosso livre projeto de discurso. Então, nós, enquanto professores de língua portuguesa, nós temos que instrumentalizar os nossos alunos, ou promover, melhor dizendo, promover situações em que os alunos eles tenham contato com o maior número de gêneros possível. Porque quanto mais gêneros eles dominarem, e quanto mais segurança eles tiverem naqueles gêneros, mais o estilo pessoal vai poder ser dado àquele enunciado. Né? Quando a gente começa a produzir qualquer gênero que seja, é sempre muito difícil. Mas quanto mais a gente domina, melhor ele, mais natural fica. Agora eu vou dar um salto imenso. A gente vai lá para a página 51 e ele vai falar da construção do sentido da palavra, tá? Gi, escolhe alguém, por favor, para continuar. Pode ser a Amanda? Eu gosto do tom de voz dela. Tudo ótimo. Amanda, cadê você? Oi, tô aqui. Oi, Amanda. Deixa eu dar uma saidinha aqui rapidinho para ir no banheiro, voltei agora. Tudo ótimo, tá tudo ótimo. Lava a mão. Qual página? Acho que não, me demorou. Na página 51, Amanda, que lá, eu quero que você comece no período que o significado neutro da palavra referida localizou. Significado neutro, achei. Isso. Lê pra gente, por favor. O significado neutro da palavra referida a certa realidade concreta em determinadas condições reais de comunicação discursiva gera a centelha da expressão. Perfeito, ponto. Só um minutinho, Amanda. Olha só, o significado da palavra é determinado pela condição real. A expressão da palavra é dada pela situação em que nós estamos inseridos. E aí, só fazendo um parênteses, porque a minha pesquisa de mestrado, eu relacionei a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo com o Carnaval da Idade Média e do Renascimento. E aí, num determinado momento em que eu analisava os cartazes de protesto, tinha um cartaz que eu analisei que era bem assim: a minha filha é sapatão com muito orgulho. A palavra sapatão
normalmente tem um sentido muito pejorativo. Mas inserida naquela situação real de comunicação, a centelha expressiva dela é uma centelha não apenas não pejorativa, mas de orgulho. Então, o sentido não está na palavra em si. O sentido está na situação em que ela está inserida. Amandinha, lê pra gente, por favor, depois de reiteramos, 2 pontos. Reiteramos. Abre o seu microfone, Amanda. Desculpa. Claro. Reiteramos, só o contato do significado linguístico com a realidade concreta, só o contato da língua com a realidade, contato que se dá no enunciado, gera a centelha da expressão. Esta não existe nem no sistema da língua, nem na realidade objetiva existente fora de nós. Exatamente. E aí, lê até extra-emocional. Portanto, a emoção, o juízo de valor e a expressão são estranhos à palavra da língua e surgem unicamente no processo do seu emprego vivo em um enunciado concreto. Em si mesmo, o significado de uma palavra sem referência à realidade concreta é extra-emocional. Beleza, então nessa parte a gente está só mesmo estudando que a palavra ela possui em si um significado neutro, né? No sistema da língua, a palavra tem um significado neutro. E somente na realidade concreta é que a gente vai ter essa centelha expressiva, é que a gente vai ter a construção semântica. Ou seja, agora fechando tudo, somente no enunciado é que a palavra tem expressão. Fora do enunciado, o sentido é sempre neutro da palavra. Tá bom? Uhum. Na página 54, depois vocês deem uma lida nessa parte, no finalzinho, que no parágrafo que começa com eis, a partir do nosso discurso, tá vendo? Cadê? Na página 54, que começa assim, nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados, entende? Ah, tá. Depois vocês deem uma lida aí, que nessa parte ele vai estar falando dessa questão do discurso de outrem, do discurso reportado, sabe? Como que a gente se utiliza do discurso alheio para a construção do nosso. Na página 57, quando ele fala assim, em realidade, no parágrafo da página 57, começa em realidade. Localizaram? Uhum. Amanda, lê pra gente, por favor, todo enunciado concreto. Todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado campo. Os limites do enunciado são determinados pela alternância dos sujeitos do discurso. Uhum. Os enunciados não são indiferentes entre si, nem se bastam cada um a si mesmos. Uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos mútuos lhes determinam o caráter. Todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados, com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Todo enunciado deve ser visto, antes de tudo, como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo. Aqui concebemos a palavra resposta no sentido mais amplo. Ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. Perfeito, Amanda, obrigado. Então, olha só, aqui, resposta está no sentido amplo, porque não é algo que é dito quando alguém pergunta alguma coisa. Resposta é no sentido de alguma maneira se relaciona ao que foi dito. Porque, eu gostaria que vocês grifassem isso também, logo depois do que a Amanda leu, tem um período, é o que vem depois. É impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições. Ninguém diz nada sem se basear em alguma coisa que foi dito antes. Eu vou correr um pouquinho, porque o Júlio, que é o homem do cala-boca, já está ali se coçando.
eu quero que na página 62, só um aspecto que é muito importante, que eu gostaria que depois vocês se debruçassem um pouco mais sobre isso, na página 62, que tem, assim, o último parágrafo, que começa com um traço essencial, tá? Aí, ele vai tratar da questão do endereçamento discursivo, coisa que não acontece na oração. O enunciado, ele é endereçado a alguém. Isso que eu falo, eu só produzo como eu produzo, porque eu sei que vocês são estudantes da linguística, estão no mestrado, já têm um determinado conhecimento. Se eu tivesse que apresentar uma aula desse texto para os meus alunos do ensino médio, não seria desse jeito. O meu enunciado, ele é endereçado a você, né? Ele é direcionado. Enquanto as orações, ele fala, são impessoais, elas são de ninguém. A ninguém são endereçadas. O enunciado tem autor e destinatário. O enunciado tem autor e destinatário, tá? Ok, aí a gente vai pular bastante, a gente vai para a última página. Não, na verdade, para a penúltima página, né, a página 68. E aí, na página 68, eu gostaria que, eu sugiro que vocês grifem todo este parágrafo, o parágrafo que começa com a diferença dos enunciados. É o penúltimo parágrafo, tá? Olha só. Aí eu vou até tomar um pouco d'água aqui, porque é o final, é o grande finale, né? Aquela coisa. Ó, a diferença dos enunciados e dos gêneros do discurso, portanto, as unidades significativas da língua, a palavra e a oração, por sua própria natureza, são desprovidas de direcionamento, de endereçamento. Não são de ninguém, e a ninguém se referem. Ademais, em si mesmas, carecem de qualquer relação com o enunciado do outro, com a palavra do outro. Se uma palavra isolada ou uma oração está endereçada, direcionada, temos diante de nós um enunciado acabado. Então, uma palavra endereçada não é uma palavra. Uma palavra endereçada é um enunciado. Constituído de uma palavra. Então, é um enunciado constituído de uma palavra ou de uma oração. E o direcionamento pertence não a elas como unidades da língua, mas ao enunciado. Envolvida pelo contexto, a oração só se incorpora ao direcionamento através de um enunciado pleno com sua parte, como sua parte constitutiva. Então, uma palavra que seja, palavra socorro, que a gente adora, né, quando vai explicar o conceito de frase dos meninos. A palavra fogo, a palavra socorro, é apenas uma palavra. Mas se você coloca em uma situação específica, e aí vocês podem imaginar que situação é essa, deixa de ser apenas uma palavra. Fogo deixa de ser um substantivo e passa a ser um enunciado, se tiver encarnado ali em uma situação real. Então, eu espero, né, claro que todo enunciado, ele é uma seleção, né, eu fiz aqui uma seleção de alguns pontos que eu acho que são relevantes para os estudos de vocês. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, eu agradeço o convite de estar aqui, está sendo realmente muito, muito agradável falar dessa teoria, que é uma teoria, não é uma teoria fácil, a teoria bakhtiniana não é uma teoria fácil, mas é uma teoria que realmente te faz enxergar as coisas por um outro prisma, sabe? Te ajudam, assim. E eu conheci pessoas muito interessantes a partir do estudo da teoria bakhtiniana, porque normalmente o bakhtiniano é esse sujeito assim, na malemolência, na alegria, tá? Então, fica aí o convite. Eu faço parte, isso não foi dito, eu esqueci de colocar na minha pequena biografia, eu faço parte do GBAC, que é o Grupo de Estudos Bakhtinianos,
aqui da UFES, coordenado magistralmente pelo professor Luciano Novaes Vidon, meu orientador, e fica o convite para que, quando tudo isso acabar, vocês venham e conheçam o Espírito Santo, a UFES, ou que retornem, serão todos muito bem-vindos. Nós temos nós, os bactinianos, temos 2 grandes eventos que acontecem. Nós temos o Rodas de Conversa Bactinianas, que antes acontecia sempre na UFSCar, em São Carlos, e também o EEBA, que é o Encontro de Estudos Bactinianos. Eles acontecem em alternância. Um ano é o Rodas, outro ano é o EEBA. Então fica aí o convite. É um evento totalmente diferente, ninguém para, senta e vai apresentar o seu trabalho. A gente manda o nosso trabalho, eles organizam em salas temáticas, e aí a gente vai conversando a partir daquilo que nós escrevemos. É sempre muito legal, e aí rolam as cachaças depois, uns eventos culturais, assim, é sempre muito, muito legal. E se vocês se fizerem presentes e me virem em algum desses eventos, cheguem e vamos trocar uma ideia, tá bom? E é isso, agora eu fico à disposição. De nada, Giovana, foi um prazer, tá tudo ótimo, querido. Rafael, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, aqui como Júlio César e faço um papel de fechamento assim no lugar do Márcio, né? Mas muito obrigado por essa aula, realmente uma aula, um momento tão rico, realmente, né, tratar das teorias bactinianas, a princípio pode ser uma coisa meio complexa, meio difícil. A gente ouve falar de Bakhtin e já pensa numa carga de conteúdos, e você conseguiu trazer isso para a gente de uma forma leve, de uma forma descontraída, e isso mostra muito o seu domínio, a sua paixão pelas teorias bactinianas, e é muito bom ver isso, participar disso, né? Porque muitas vezes no meio acadêmico nós vemos tantos professores muitas vezes fechados em sua pesquisa, ou então que leem muito, mas tem uma certa dificuldade de transmitir. E você conseguiu passar isso para a gente com muita clareza, com muita simplicidade. Então, muito obrigado. Realmente encantador te ouvir falar. Na verdade, não te ouvir falar, né? Vamos entrar nas teorias bactinianas. Fazer essa troca com você. Realmente incrível. Muito obrigado. Sherazade me ensinou muita coisa, sabe? E aí contando uma história, sabe? E é porque, assim, eu gosto de falar que qualquer um pode dar aula, mas nem todo mundo é professor, né? Diferente. Professor é aquele que consegue transformar um conteúdo complexo em algo inteligível para o seu público. Por isso que eu acho a teoria bactiniana tão legal. O enunciado ele é endereçado. Você considera a pessoa com quem você está conversando. E aí, esse negócio de considerar a pessoa com quem você está conversando, eu queria pegar uma fala do Léo, que ele colocou ali, se ele pode pensar o eu e o outro através dessa dinâmica enunciativa. Léo, uma das coisas que mais me pegaram mesmo pelo pé na teoria bactiniana é essa ideia de que eu sou, o olhar do outro constitui o que eu sou. Não determina, mas constitui. A identidade, na teoria bactiniana, é uma ilusão. É como se fosse alguém que puxa, que sai do poço, ele constrói essa ideia. A Caroline tá rindo, que ela sabe do que eu vou falar. É aquele que tá... Você tá na areia movediça, você pega o seu próprio cabelo e tira você mesmo da areia movediça. Essa seria a identidade. Isso não existe na teoria bactiniana. A gente se constitui pelo contato com o outro. Então, na teoria bactiniana, a gente substitui a identidade por alteridade. É o outro. Vocês veem algumas coisas de mim que eu não consigo ver.
o entorno, esse acabamento estético que vocês têm de mim aqui agora, só vocês conseguem ter de mim. E eu ter de vocês. Vocês têm um excedente de visão com relação a mim. E eu tenho um excedente de visão com relação a vocês. Então, essa história... E aí ele, como o Bakhtin estudou muita teoria literária, esse excedente de visão seria mais ou menos o que nós temos das personagens dos livros. Elas não veem algumas coisas que nós vemos. Ela está vivendo ali a vida dela, mas ela desconhece algumas informações que nós, enquanto leitores, temos. Então, a gente vai fazer esse acabamento estético dela. Então, essa exotopia, esse é o termo, tá? Exotopia é excedente de visão. Essa exotopia que só o outro tem de mim me constitui. E aí, um dia, né, eu estava lá no curso do doutorado, na disciplina de análise do discurso. E aí, nessa disciplina, a professora, muito gente boa, ela apresentou, assim, a análise do discurso a partir de várias correntes. E aí tinha a teoria bakhtiniana. E eu fui e falei desse negócio, que o outro dá a medida do que eu sou. E aí o pessoal achou que quando eu falei isso, eu estava falando que o outro determina quem eu sou. E não é. E não é. É o seu olhar. O seu olhar ajuda a me constituir. Então essa ideia do eu e do outro, ela é muito cara, a teoria bakhtiniana. Porque ninguém se faz por si só. A gente se faz na relação. Mais uma vez, por isso que é uma teoria marxista. É uma teoria de base marxista, porque é uma teoria da materialidade da vida. A nossa consciência, e aí vocês vão ver isso aqui, tá? Tá dando pra ver, é porque eu não estou me vendo mais. Mas o marxismo é a filosofia da linguagem. A nossa consciência é formada pelo social. Por quê? Porque a nossa consciência é de base linguística. E a linguagem é algo construído socialmente. Então, por isso que ele tem um livro, eu acho que eu não tenho ele aqui, vocês vão me desculpar, mas o nome dele é Freudismo, que o Bakhtin, ele vai dialogar e vai descer o sarrafo na teoria de Freud, justamente nessa ideia de que nós nos constituímos por nós mesmos, e não é assim, né? Então, Léo, a gente pode pensar assim o eu e o outro através dessa dinâmica enunciativa, mas nós não nos fundimos, tá? Nós nos constituímos por meio dessa interação e mesmo que nós estejamos expostos aos mesmos estímulos, esses estímulos eles vão percorrer caminhos muito particulares em cada um, formando essa espécie de subjetividade individual. Porque na minha dissertação, eu trabalho com a construção subjetiva. O nome da minha tese é Sujeitos de Papel, um estudo bakhtiniano acerca da construção subjetiva promovida pela revista Capricho. Então, mesmo que a menina, um grande número de meninas, esteja exposto ao mesmo enunciado, esses enunciados vão percorrer caminhos diferentes e formar subjetividades individuais. Então, a gente não se funde, mas a gente se constitui e se retroalimenta o tempo todo. Tá bom? E obrigado, tá, pelo elogio, tá? Didática 1000, tá bom? A Giovana, ela foi plantada aqui, tá? Eu tô pagando ela para escrever isso. E é isso, tá bom? Tô aberto a qualquer colocação agora. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? Enquanto eles pensam, eu só queria te pedir para falar um pouquinho. Você disse que falou na sua dissertação a questão da cadeia discursiva, né? A questão dos enunciados anteriores que se complementam e se reconfiguram como enunciados responsivos, até que você utilizou a questão lá do elo. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Ótimo. É porque, olha só, vamos lá. Não existe
o sujeito adâmico, né? Aquele que enuncia sem nunca ter ouvido. Ah, como é que é o nome disso? Aí Adão olha e fala, cachorro, sabe? Não tem, não rola, não é assim que acontece. Então, todas as vezes que a gente fala, a gente se baseia na fala de alguém, ainda que não tenhamos consciência disso. E aí, para quem é da teoria bakhtiniana, vai ser realmente, ele vai falar assim, sério que você vai perder seu tempo falando disso? Mas para quem não é, é muito importante saber que a noção basilar da teoria bakhtiniana é o diálogo. O diálogo é a noção basilar da teoria. Toda a teoria bakhtiniana é baseada no diálogo, tá? E aí, a partir do... Por isso que algumas pessoas chamam de teoria dialógica do discurso, né? Ou então, porque a gente precisa dar nome, né, às coisas. Então, eu trabalho a teoria dialógica bakhtiniana, então tem essa especificação, né, esse adjetivo aí do dialógico. Por quê? Quando eu me baseio na fala do outro, eu estou entrando em uma relação de diálogo com aquela fala. Para eu entrar em relação dialógica, eu tenho que citar. Então, ele cria essa noção de elo, porque de elo não, de cadeia, perdão, porque é uma coisa só, porém formado de pequenas partes. E cada uma dessas partes vai estar unida. Vai ser um elo. Por quê? Por exemplo, agora existe o enunciado de Bakhtin, ok? Esse aqui é o enunciado de Bakhtin. Esse é o meu enunciado. Eu estou falando da teoria bakhtiniana. Então eu me prendo à teoria bakhtiniana. Quando você está compreendendo o que eu estou falando, esse é o meu enunciado, que está ligado ao de Bakhtin, esse é o seu compreendendo. Então você já está aqui. Quando você tiver daqui a 10 anos, sei lá, 5, 10 anos, dando aula quando você for convidado ou convidada para dar uma aula em um curso do mestrado, e você se valer de algo que eu falei, o seu enunciado vai estar ligado ao meu de novo, ainda que você não lembre. As relações dialógicas, elas não são relações conscientes, nem sempre. Nesse exato momento, eu, de maneira muito consciente, estou dialogando com a teoria bakhtiniana, mas existem inúmeros outros temas com os quais eu dialogo aqui que eu, de maneira consciente, não sei. Então, por isso que esses enunciados, eles vão se ligando e eles vão formando de maneira ininterrupta essa grande cadeia discursiva. Existem algumas traduções mais antigas que trazem como corrente discursiva, elo da corrente discursiva. Mas aí hoje, de maneira mais moderninha e tudo mais, a gente traz como elos dessa cadeia discursiva, né? É um elos diferentes, mas que formam essa grande corrente que leva a gente. Quem tem medo sai da frente. O Anderson fez uma pergunta. Tá atacado. Como você analisa o trabalho com gêneros no ensino base atual? Ok. Então, eu acho... Tá, é porque assim, eu tinha uma professora na faculdade que falava que peru de dentro dá piruada, peru de fora não. Então, assim, nós que somos da educação, nós podemos falar mal, tá? Quem tá de fora não pode. Quando começam a falar mal de alguma coisa, eu falo, você é professor? Você é pedagogo? Você é da área? Não, então, senta lá, Cláudia, sabe? Então, como eu tô aqui de cadeira, eu posso falar. Se você não é professor, fica na sua, tá? A gente entendeu tudo errado. A gente entendeu a teoria bakhtiniana errada. Sabe por quê? Porque o Bakhtin, ele fala que a comunicação se dá por meio dos gêneros, e os gêneros são enunciados, e não as estruturas linguísticas, porque o enunciado é a língua na vida.
Só que aí o que a gente faz? A gente pega o gênero e estuda a forma. A gente não estuda para que aquilo, sabe? Qual é a função? A gente tem que partir do seguinte: em qual situação real este gênero é produzido? Aqui. Ok. A partir disso, de situações reais de comunicação, é que a gente vai aprendendo o gênero. Então, pegou-se uma teoria extremamente potente, como vocês perceberam aqui. Eu espero que eu tenha conseguido, ainda que minimamente, mostrar para vocês o quão potente é essa teoria. E esse texto em si, ele é um texto assim que vocês vão voltar nele, se estudar em Bakhtin, nossa, vocês vão voltar nesse texto forever and ever. Mas pega-se então esse texto extremamente potente e estuda a partir da forma, sabe? Como é que faz um relatório? Nananã. Aí às vezes vai trabalhar o gênero carta pessoal. Tem o seu valor? Tem o seu valor, mas você não tem mais nada para estudar, não, sabe? Não tem mais nenhum outro gênero, alguma coisa que faça mais sentido para esse aluno. Não estou dizendo que não pode estudar carta pessoal, pode, tá? A gente pode aprender muita coisa ali. Mas é aquilo que eu disse. Toda fala e, portanto, toda aula é um processo de escolha. Quando você escolhe trabalhar aquilo, você escolhe não trabalhar todas as outras coisas. Então, eu acho que falta, como um bom freiriano que sou, e aí abre parênteses, Freire não estudou em Harvard. É Harvard que estuda Freire, tá? A gente tem que lembrar isso. A gente tem que lembrar disso sempre, tá? Então, como um bom freiriano que sou, a vida, a prática, ela tem que ser ligada à reflexão, à praxis, né? Então, a gente tem sempre que refletir e pensar, e estudar, e voltar, e olhar para a realidade. Então, Anderson, eu acho que tá ruim, mas só em momentos como esse, a gente já planta aí uma sementinha do que pode gerar frutos futuro. Eu estou aqui torcendo, eu sou um otimista. Eu acho que pode melhorar, mas, como diz aquela música, depende de nós, né? Depende de nós. Então, depende de nós. Rafael, muito obrigado. Carol, um convidado especial. Quer falar, Carol, alguma coisa? Ah, não, tá com... Tem esse menino de bochecha rosa aí. Esse é o João Vitor, dormiu na casa do coleguinha, acabou de chegar. Aí veio dar um abraço na mãe, né? Isso aí. Bom, sua mãe lê muito bem, tá? Rafael, só agradecer. É sempre bom ter esse diálogo. E eu acho que se eu não falar isso, eu não vou me conter. Às vezes a gente fala muito sobre diálogo. E o diálogo nem sempre é essa coisa calminha que muita gente vê. Não é à toa que consta lá essa tensa luta dialógica, porque é exatamente isso. Muito obrigada pelas suas palavras, sua aula. É sempre muito bom dialogar, conversar e trocar ideias, né? E seja bem-vindo também. Aqui eu e a Gi, a gente faz parte do GDISC, que inclusive sediou o EEBA ano passado. Ah, que ótimo! Que ótimo, eu não fui. Quando foi que aconteceu mesmo? Novembro, não foi, Gi? Ah, por isso eu estava em Coimbra, por isso que eu não fui. Eu estava lá em Portugal. Vamos ver, né? Que legal, que legal. E não é bacana? Os bactinianos não são legais? Sou suspeita para falar. Me apaixonei exatamente pelo que você falou, que a gente consegue pegar os conceitos e usá-los na vida, na prática. Eles realmente são vida. Isso é fantástico. E adorei ver um livrinho do Augusto Ponzio aí, viu? Pois é, tem vários aqui no meu chroma key. Muito bacana, obrigada. Pessoal, então, é muito difícil fazer esse papel de encerrar, ainda mais quando a gente está numa discussão tão gostosa, tão produtiva. Mas muito obrigado a todos que participaram da aula, obrigado
Rafael, por essa troca, por esse diálogo sensacional. Realmente não é um elogio vazio, né? Acho que todos nós estamos saindo diferentes dessa aula, e é bom quando isso acontece, né? É bom quando uma aula nos instiga a buscar mais e a gente percebe que foi realmente produtivo. Então, muito obrigado a todos. E eu queria deixar um convite para vocês que sexta-feira será a nossa sexta discursiva. Vocês podem fazer inscrição pelo SIG, pelo, né, o nosso grupo GPLPD, o grupo que o Márcio organiza. Nós vamos fazer esse encontro. Então, estão todos convidados e muito obrigado pela presença de vocês e tenham uma ótima tarde. Júlio, a Maria já saiu, mas eu preciso falar isso, assim, porque a gente está passando por um momento de uma valorização da ignorância, desse obscurantismo, dessa descrença da ciência, mas eu acho que, pegando essa ideia da filosofia do ato responsável, que cada um ocupa um lugar único no mundo, e você ocupa um lugar enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, então é nosso papel, a gente não precisa realmente ficar batendo boca com ninguém e tal, mas é importante que a nossa vida seja um ato ético. Ética, na teoria bakhtiniana, é o estar no mundo, né? A forma do sujeito estar no mundo. E nesse livro tem ainda uma outra coisa que a Carol também, acho que a Gi também vai lembrar, que é um aforismo muito famoso na teoria bakhtiniana, que é: a vida não admite álibis, não existe álibi para a existência, sabe? Você ocupa o seu lugar e não tem álibi. Então, você enquanto pesquisador, você enquanto cientista, você enquanto professor, enquanto professora, é importante a gente sempre valorizar o pensamento científico, a importância de se pensar cientificamente as coisas, né? E a gente faz ciências humanas. Ciência humana também é ciência, porque tem aqui nesse livro também, né, Estética da Criação Verbal, o homem, ele pode ser estudado enquanto objeto, pela biologia, pela fisiologia, enfim, pela medicina, mas ele pode e deve ser estudado como sujeito. Nós fazemos ciência, sim, nós somos cientistas, porque o homem, ele não só pode, como ele deve ser compreendido enquanto sujeito. Então, é o meu apelo mesmo para a gente que ocupa esse lugar ético na sociedade de cientistas, da gente marcar esse nosso lugar, da importância do estudo, da importância da discussão, da importância do diálogo, como a Carol falou. Diálogo não é concordância. Diálogo é realmente troca de ideias. Eu posso discordar de você. Eu devo também discordar de você para que a gente consiga construir alguma coisa de diferente. Mas vamos sempre valorizar essa necessidade de um pensamento crítico, de um pensamento científico e é claro que não existe uma objetividade pura, uma neutralidade. Fazer ciências humanas é um sujeito conversando com outro sujeito. Fazer ciências humanas é dialogar, é diálogo com outro sujeito. Mas é só esse mesmo o meu apelo, sabe? Vivemos tempos difíceis, mas, enfim, como o Mário disse, eles passarão, nós passaremos, né? E aí é isso. Tá, joia. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. E um abraço e a gente se encontra nessa nossa vida de pesquisadores aí. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Bons estudos, boa sorte, tá? Na defesa. É difícil, mas se eu conseguir, vocês conseguem. Tô aqui torcendo. Tchau, tchau. Rafael. Obrigada, viu? Obrigada pela aula. De verdade. Eu que agradeço. Foi muito boa. Tchau, boa tarde, gente. Tchau, Júlio. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal.